Meu tema é como criar engajamento genuíno no trabalho. Eu quero começar com uma história pessoal da década de 80. Se você ainda não era nascido, pensa comigo, o auge do Michael Jackson, polainas coloridas, fitas cassete. Bem antes da chegada da internet, havia um lugar mágico em que as novidades chegavam primeiro. Eu estou falando dos Correios. No interior, bem no interior de Santa Catarina, aos 9 anos, eu descobri esse lugar. E o meu papel, anos depois, foi fio condutor de um filme brasileiro indicado ao Oscar. Quem é que lembra de Central do Brasil, com Fernanda Montenegro? Eu era uma pequena Dora. Eu escrevia cartas para pessoas não alfabetizadas. Geralmente eram senhoras que buscavam contatos com filhos, ex-maridos, gente que tinha saudade de alguém. E intuitivamente eu aprendi a ler nas entrelinhas. E às vezes eu escrevia coisas que elas não haviam dito diretamente, mas que elas carregavam no peito e ainda não sabiam como expressar em palavras. Eu já estava fazendo, aos 9 anos, mentoria, aconselhamento, sem nem saber o que era isso. E melhor, sem nunca ninguém haver me pedido. A minha carreira nos Correios foi um sucesso, mas ela durou poucos meses, até que a agência recebeu uma reclamação de trabalho infantil e eu tive que sumir de lá. Mas eu trouxe comigo um sentimento muito poderoso, que hoje é parte importante do que eu faço. O sentimento genuíno de engajamento no trabalho. Vida que segue, resolvi me formar em Direito para agradar a família, mas eu sabia que o meu lugar não era ali. Entrei como trainee numa grande empresa, me apaixonei pela área de gestão e desenvolvimento de lideranças, fiz mestrado, nunca mais parei de estudar. Até que eu me tornei consultora global da maior empresa global de recursos humanos. E há mais de 20 anos, eu ajudo grandes empresas e seus principais executivos a transformarem o ambiente de trabalho por meio de resultados consistentes e altos níveis de engajamento. Já ajudei muitos clientes a entrarem no topo do ranking das melhores empresas para se trabalhar. E foi nessa jornada que um executivo brilhante me disse algo que me impacta até hoje. Certa vez ele chegou para mim e disse: Caroline, eu tenho demorado mais de 20 minutos todo dia para entrar no escritório. Não tem a ver com o trânsito de São Paulo. Eu fico parado mesmo no carro, no estacionamento. É um misto de ansiedade com apatia. Toda vez que eu entro por aquela porta, é como se um pedaço de mim se apagasse. Alguém aqui já sentiu algo parecido com relação ao seu trabalho? Infelizmente, esse sentimento ele identifica mais pessoas do que nós gostaríamos de admitir. Isso me faz pensar o quanto nós estamos desperdiçando o nosso espírito humano no trabalho. Mas se eu disser para vocês, não precisa ser assim. Imagina comigo, amanhã você chega e percebe que todos, do estagiário ao CEO, estão ali não só porque eles precisam trabalhar, mas é porque realmente eles querem estar ali. É porque o trabalho se tornou parte natural de quem eles realmente são. A recepcionista cumprimenta sorrindo com os olhos. A sua colega para você no corredor e fala: sabe aquela decisão que você tomou ontem? Ela salvou o dia. Nós fechamos o melhor contrato do ano. Obrigada pela parceria. E ao sair, você percebe que você está mais vivo e energizado do que quando você entrou. Muito diferente. Agora, os dados globais de 2025, pesquisa da Gallup, mostram uma realidade muito diferente. Apenas 1 em cada 5 profissionais se diz engajado com o seu trabalho atualmente. Se a gente conseguisse levar esse número para 3 em cada 5, nós estaríamos injetando cerca de 5,7 trilhões de dólares à economia global. Eu estou falando de algo em torno de 5% do PIB do planeta.
E nesse momento em que a inteligência artificial recebe todos os holofotes e promete revolucionar tudo, cada vez mais eu vejo executivos hesitando em contratar profissionais juniores. É claro, os agentes de IA, eles são muito mais baratos, são mais produtivos e dão muito menos trabalho, certo? Que mensagem é essa que nós estamos passando para as próximas gerações de líderes? E como é que eles vão se desenvolver? Essa conta vai chegar e vai ser bem cara. Enquanto isso, nas empresas, surgem programas de bem-estar, escritórios coloridos, salas de descompressão, até escorregador no escritório. E as pessoas cada vez mais apáticas, ansiosas, desconectadas de si mesmas. Burnout já se tornou oficialmente uma doença ocupacional. A questão, gente, é que não se pode fazer engajamento como um programa de endomarketing, muito menos um selo para postar no LinkedIn. Isso não funciona. Nos meus mais de 20 anos trabalhando com grandes empresas, eu aprendi que você não pode forçar ninguém a levar o seu coração para o trabalho. Agora, você pode, sim, criar condições para que esse coração se sinta seguro para aparecer. E quando isso acontece, o que nasce é um estado de flow, onde o engajamento é espontâneo. As pessoas fazem mais porque elas querem fazer. E isso é resultado sustentável. O que a gente está fazendo, então, para ter um resultado tão diferente? Quando a gente entra nesse estado de flow, a gente consegue que as pessoas atinjam 3 condições humanas que são fundamentais. A primeira é a necessidade de criar impacto. Eu entendo como o meu trabalho contribui para um todo maior. A segunda é a necessidade de conexão emocional. Eu me identifico com o propósito da minha empresa, da empresa que eu escolhi trabalhar, eu sinto orgulho de pertencer. E o terceiro é a necessidade de crescimento. Aqui, eu aprendo e me desenvolvo todos os dias, não só como profissional, mas também como ser humano. Nos meus 9 aninhos escrevendo as cartas no correio, eu sabia que aquelas cartas tinham o potencial de transformar vidas. Eu me sentia orgulhosa de fazer aquele trabalho, eu me arrumava para ir trabalhar. Eu tinha orgulho de pertencer e eu aprendia e me desenvolvia com cada história que eu escutava. Agora, ok, como é que você pode levar isso para o seu dia a dia? Eu vou deixar aqui algumas práticas simples que você pode começar amanhã. A primeira delas, aprenda a escutar as pessoas verdadeiramente. Não só através de pesquisas de opinião ou dashboards, mas no 1 a 1, no olho. O que você vai precisar são reuniões curtas e frequentes. E nessas reuniões você vai fazer 2 perguntas. A primeira é, o que tem dado energia para você no trabalho? E a segunda, o que tem drenado a sua energia? A partir dessa resposta, você vai sugerir um microajuste. Perceba como pequenos ajustes ao longo do tempo causam grandes transformações. Uma segunda prática, que veio de um cliente meu do setor farmacêutico, eu gosto de frisar essa prática, é relembre o propósito. Por que as pessoas estão ali? Esse cliente especializado em doenças raras tem um hábito de gravar pequenos vídeos de 60 segundos com pacientes que vêm agradecer a cura do tratamento. E eles usam esses pequenos vídeos toda vez que tem uma mobilização importante, uma reunião. O paciente chega, agradece por ter voltado a viver e a sonhar e fala, muitas vezes, o nome dos colaboradores que o ajudaram na sua cura e o que eles fizeram. Esses depoimentos, eles são como um abraço coletivo que fortalece a equipe para lidar com toda a pressão do dia a dia. Afinal, como bem disse Nietzsche, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mais uma prática para você fazer no seu trabalho. Convide as pessoas para novos desafios, para irem além do que elas já sabem fazer. Lembrem-se, talento gosta de ser desafiado. Talento gosta de ser desenvolvido. As pessoas não querem zona de conforto. Como é que você faz isso? Convida para um projeto especial.
Convida ele para uma reunião que ele naturalmente não participaria e dá um papel para essa pessoa. Deixa essa pessoa te representar em algum evento importante. Faz ela sentir que ela está sendo desafiada e que você confia nela. Que ela pode, sim, fazer aquilo direito. E agora eu vou falar de uma última prática que é, sim, mais difícil, mas que ela sustenta todas as demais. Afinal, nada destrói mais rápido o engajamento do que líderes que quebram as próprias promessas. Então, a primeira coisa é, escolha muito bem onde você vai trabalhar e viva os valores da sua empresa. Se identifique com eles, mostre como eles funcionam. Mais um case de um cliente meu, uma empresa multinacional muito longeva, bem sucedida, que tem uma regra de desempenho muito simples. Se você demonstra os nossos valores, mas eventualmente tem dificuldades em entregar o seu trabalho, em desempenhar, você vai receber ajuda para se desenvolver. Você pode contar conosco. Agora, prestem atenção. Você pode ser o melhor entregador dessa empresa, se você insistir em não demonstrar os valores, ou pior, ir contra esses valores, você certamente sairá da equipe. Essa decisão difícil, de muitas vezes tirar da equipe alguém que sim é um bom entregador, comunica uma mensagem importante. Aqui, resultado não vem a qualquer custo. O futuro do trabalho não está em extrair mais produtividade de pessoas exaustas. O futuro do trabalho está em criar campos vivos, onde o espírito humano possa se desenvolver e brilhar. Nos meus 9 anos, quando eu escrevia aquelas cartas, eu sabia, por trás de cada carta, existia uma alma querendo se comunicar, se conectar e causar impacto. Que tal se nós olhássemos para as pessoas no trabalho como almas que desejam exatamente a mesma coisa? A chama do engajamento já está em cada um de nós, esperando as condições certas para brilhar. Obrigada.